Bom, vamos aqui comigo para a gente entender melhor como que funciona essa questão da lei de Ohm. É um conceito simples, mas um conceito bem abstrato, porque a gente não consegue ver energia. Tipo, a gente não consegue enxergar, não é algo maleável. Então acaba ficando um pouco confuso algumas coisas pra gente. Bom, a primeira lei de Ohm diz basicamente que a tensão dentro de um circuito depende da resistência pela vezes a corrente. Ok. Ou seja, num circuito, seja qualquer ele que for, pode ser um circuito de um mouse, por exemplo, uma placa de um mouse, qualquer coisa que envolva eletrônica em si ou energia em si, a gente vai ter uma fonte de tensão, que pode ser uma bateria, uma tomada, uma fonte de tensão em si. A gente vai ter uma resistência e também, de quebra, vai acabar tendo a corrente passando dentro desse circuito. Beleza? E a primeira lei de Ohm basicamente fala que a tensão é igual a R vezes I, sendo U a voltagem, que é medida em volts, a R, a resistência, que é medida por essa letra grega estranha aqui, que parece uma ferradura de cavalo, que é o Ohm, e o I, que é a corrente, que é medida em ampere. Ok. Então, para a gente primeiro ter uma certa noção, todo circuito vai ter uma fonte de tensão, que é uma bateria, uma tomada, que seja. Uma corrente, que vai ser basicamente a gente vai falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco, mas uma corrente basicamente os elétrons correndo dentro dos fios. E também a resistência. Tá. Só que, beleza, a gente joga isso tudo e a gente fica se perguntando, beleza. Só que, o que é tudo isso, sabe? Tipo, o que é voltagem? O que é ampere? O que é resistência? Bom, então a gente vai pensar da seguinte forma. Essa é uma analogia que funciona bastante. Vamos pensar numa caixa d'água, por exemplo. Uma caixa d'água, nesse caso aqui, no primeiro caso, a gente tem uma altura, uma caixa d'água relativamente com uma altura pequena e um fluxo d'água. No meu caso aqui, a minha altura vai ser a minha voltagem, a voltagem do meu circuito. E o fluxo d'água caindo vai ser a minha corrente. Ou seja, a corrente é basicamente o fluxo de elétrons que passa dentro do fio. Ou seja, a corrente é igual ao fluxo de elétrons. Aqui. Nesse caso aqui da caixa d'água, a corrente vai ser o fluxo d'água. É a mesma coisa. Só que, pensa nessa mesma caixa d'água. Se eu aumentar a minha altura, você concorda comigo que o fluxo de água vai ser bem maior? Tipo, conforme eu aumento a altura da minha caixa d'água, o fluxo de água vai ser maior. Isso é, tipo, é presente até na nossa casa. As caixas d'água ficam lá em cima para que o fluxo d'água seja relativamente alto, para a gente poder tomar banho, lavar louça, enfim. Entendeu? Tipo, então, o fluxo de água ou o fluxo de elétrons vai depender da minha altura ou da minha voltagem. Então, conforme assim, tipo, a gente vai ter, nesse caso aqui, nesse exemplo, que a minha tensão 2, ou seja, a minha altura da caixa d'água 2 vai ser maior do que a primeira tensão, do que a tensão 1. Por quê? A minha altura é maior, ok. Então, se eu tendo minha altura maior, eu vou ter um fluxo de corrente, um fluxo de água maior, e de quebra vai ser maior do que o do primeiro exemplo. Entende? Tá, eu vou tentar explicar isso de uma maneira um pouco mais matemática, então. Vamos voltar aqui para a fórmula. Eu tenho que a minha voltagem depende da resistência vezes a corrente. Pensando matematicamente, a gente pode dizer então que esses caras aqui são grandezas diretamente proporcionais.
E o que isso significa? Pensa comigo. Quanto maior for a minha tensão, maior vai ser a minha corrente. Ou seja, se num circuito desse eu aumento a minha tensão, eu vou aumentar a minha corrente, entende? Ou seja, aqui vale para os dois, tanto se eu aumentar quanto se eu diminuir. Se eu diminuir a minha corrente, eu vou acabar diminuindo a minha tensão. E tudo isso é proporcional. Quando a gente fala que são grandezas diretamente proporcionais, a gente está falando de tipo, se eu tiver 2U, eu vou ter R vezes 2I. Perdão, vou ter 2R vezes 2I, porque elas são proporcionais. Ou seja, matematicamente pensando, quando a gente tem uma multiplicação, a gente fala que essas grandezas são diretamente proporcionais. Entendeu? Ou seja, eu aumentando minha tensão, eu aumento minha corrente. Eu diminuindo minha tensão, eu também vou diminuir a minha corrente. Só um adendo também. A corrente, geralmente, tipo, quando a gente vai ver alguns circuitos elétricos, por que alguma, tipo, a bateria do celular, por exemplo, por que ela esquenta? Ali é o fluxo de elétrons, ou seja, é a corrente passando dentro do seu celular. Literalmente, vamos pensar aqui, ó, vou tentar desenhar bonitinho. Aqui a gente tá falando do seu fio, de um fio qualquer. E dentro dele eu vou ter vários elétrons passando por ele, certo? Os elétrons estão vindo numa direção, estão indo naquela direção. E conforme eles vão indo para lá, eles vão se batendo, vão se chocando, vão se explodindo dentro deles. E isso acaba gerando calor. Entendeu essa ideia de fluxo? Basicamente, tipo, tá gravando? Ah, tá. Enfim, a minha corrente então é basicamente o fluxo de elétrons. Ok, pensando então nessa parte de corrente, vamos passar para a parte de resistência. Beleza, a gente falou sobre corrente e tensão. Só que o que acontece com a resistência, então? Vamos voltar para o nosso exemplo da caixa d'água aqui. Ó, nesse caso, perceba uma coisa. No primeiro caso aqui, vamos voltar para tudo, para você pegar bonitinho. Ó, nessa caixa d'água pequenininha, eu vou ter uma altura pequena, certo? E de quebra, eu também vou ter uma resistência pequena. A resistência, nesse caso, vai ser essa partezinha aqui da caixa d'água. Vai ser meio que o cano dela. Ou seja, eu vou passar para cá. Ó, conforme for menor a minha altura, menor vai ser a minha resistência. Mas por quê? Porque, pensa comigo, se eu tiver uma altura muito grande, eu vou ter muita água, vou ter muito volume de água. E aí, de quebra, eu vou ter uma resistência bem grande. Por quê? Eu tendo uma altura grandona, eu tenho que ter uma boa resistência, porque senão vai deslanchar a água para tudo que é lado. Ou seja, pensando aqui de novo nesse exemplo, no primeiro exemplo, eu tendo uma altura pequena, eu vou ter uma resistência pequena, porque não é tão necessário que eu segure tanta água, nem tenho tanta água para isso, entende? Agora, nesse caso, eu tendo muita água, eu tenho que segurar um pouco mais de água, entende? Vamos pensar de novo sobre a questão matemática. Nesse caso aqui, R2 vai ser maior que R1. R1 é esse cara, R2 é esse cara. E de quebra, se R2 é maior que R1, então a voltagem 2 vai ser maior que a voltagem 1. E a gente pode pensar de novo naquela questão da fórmula. Se eu boto aqui U igual a R, I, se eu aumentar a minha resistência, eu vou de quebra aumentar a minha tensão. Você pode fazer isso, tipo, para qualquer conta que envolva multiplicação. Mas, ó, depois faz o teste.
Você tem lá uma bateria de 12 volts. Eu cometi uma gafe muito grande aqui nesse exemplo, então eu vou meio que retomar só para você entender essa parte da matemática. Ignora isso aqui, e antes da gente ir pro bônus, vamos pensar matematicamente de fato. Porque o que eu tô falando quando eu digo que são grandezas diretamente proporcionais? Vamos pensar um circuito aqui que eu tenha uma fonte de tensão que eu não sei quanto que mede essa fonte de tensão, certo? Porém, eu tenho uma resistência de 500 ohms e uma corrente de 2 amperes. Beleza. Aí eu vou jogar então essa conta na fórmula. Se U é igual a RI, eu tenho que U é igual a 500 vezes 2. Então a minha tensão nesse circuito vai ser igual a 1000 volts. Isso aqui é um exemplo, tá bom? É para você entender a questão da proporcionalidade. Porque agora repara, nesse caso aqui, eu dividi a resistência por 2. Eu peguei essa resistência e dividi por 2. Então, de quebra, eu já sei que a minha tensão vai ser igual a essa sobre 2. Ou seja, a minha tensão vai ser igual a 500 volts. Por quê? Essa primeira resistência é de 500 volts, 500 ohms. Ok. Essa segunda aqui é de 250. Ou seja, eu abaixei pela metade, eu cortei a minha resistência pela metade. E como elas são grandezas diretamente proporcionais, eu vou acabar modificando a minha tensão também. Por quanto? Por 2. Ó, vou fazer a conta. Se U é igual a 250 vezes 2, portanto, U é igual a 500 volts. Grandezas diretamente proporcionais. Você poderia fazer isso com a resistência também. Mas aí eu vou deixar como dever de casa. Enfim, pra gente acabar aqui só, eu queria falar um pouco sobre essa parte bônus, que me ajudou bastante quando eu estava aprendendo. Vamos pensar nesse... É uma forma de você lembrar as fórmulas. Porque, beleza, a gente tem a primeira lei de Ohm, que é U igual a RI. Só que quando... E se eu, não tiver o I, por exemplo? Eu tiver que descobrir o I. Bom, é para isso que vem esse triângulo aqui. Vamos pensar num exercício em que eu preciso saber a corrente. Se eu preciso saber a corrente, eu monto esse triângulo, que é o triângulo RUI, R-U-I, e aí eu preciso saber a corrente. Basta, eu tampar a corrente aqui, que eu vou saber a fórmula dela. Ó, tampei a corrente, eu tenho então que a corrente é igual a U sobre R. Então, corrente é igual a U sobre R. É isso, simples. Agora, se eu tampar a resistência é U sobre I. U. I. E é basicamente isso. Se eu tampar a tensão, eu vou ter que a tensão é igual a R vezes I. É basicamente isso. Espero que você tenha entendido. É nóis.